com muita alegria que eu estou aqui para alegrar o seu dia. Hoje eu venho contar para vocês como está o Brasil, durante a pandemia e as crianças, relato de crianças que estão sem aula e de uma pessoa que está passando fome. Meu nome é Rosana Azevedo e o meu canal aqui no YouTube Kika Superação. Então fica comigo, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal. Gente, então, vou contar para vocês hoje um pouquinho, que o Brasil está entre os países que fecharam as escolas por mais tempo na pandemia. É uma das decisões mais difíceis, diz a OCDE. Em média, os outros países haviam mantido suas escolas fechadas por no máximo de 12 a 14 semanas até o fim de junho. No Brasil, foram 16 semanas até essa data. Sabemos sim que a pandemia tem sido um abalo sísmico na educação global, mas coloca o Brasil no grupo dos países já com mais tempo de escolas fechadas desde o início da pandemia, já que autoridades municipais, gente, elas têm autonomia sobre os seus sistemas educativos, sendo sistemas educativos locais, mas mesmo assim eles declararam em não abrir as escolas. Vou deixar aqui, gente, para vocês relatos de fome no Brasil às vésperas do novo auxílio emergencial, que vai ser menor do que no ano passado. E ela diz: vendi as panelas para comprar pão e pé de galinha. Relata a Fernanda Ferreira da Fonseca, 60 anos, gente. Ela recolheu pela sua casa algumas panelas velhas e levou perto de sua casa. E pagaram pelas panelas velhas dela R$ 30, gente, que deu dela comprar um saco de pão e 5 quilos de pé de galinha. Mas ela diz que para outra semana eu não tenho mais panelas para vender e não sei o que irei fazer. Gente, essa senhora, ela recebeu, de Bolsa Família o valor de R$ 179, sendo que R$ 90 ela pagou o botijão de gás, 40 diz ela que foi para pagar a energia elétrica e o restante eu quitei 2 talões de água que já estavam atrasados. E ela diz: não tenho mais papel higiênico em casa e virou artigo de luxo na minha casa papel higiênico, então a gente está usando, gente, cortando lençol velho para levar ao banheiro. E ela ainda diz no relato: são 56 milhões de brasileiros que deixaram de receber o auxílio emergencial. Agora, gente, eu vou falar para vocês das angústias, as angústias das crianças sem aula em tempo de pandemia. Uma aluna de 14 anos, ela diz estar com amigos, que os amigos ajudam ela a lidar com a depressão. Mas agora eu me sinto isolada, estou muito estressada com tudo isso. Essa aluna é uma menina da Inglaterra. Um menino de 16 anos, ele diz: na primeira semana parecia divertido porque não tinha escola, estava sendo muito legal, mas agora estou pirando. Não foi só o aprendizado interrompido, mas sim os professores, eles nos ensinavam a ser sociáveis, a desenvolver empatia pelos outros e a brincar entre si. Esse menino, gente, ele é da Alemanha. E na Dinamarca e Alemanha, as crianças são mantidas em grupos pequenos e sem interação com os outros coleguinhas, pois são ensinados por apenas um professor. E no Reino Unido, um outro aluno de 14 anos diz que teme que não será capaz de recuperar o tempo perdido com os amigos. E no Vietnã, a Unicef, gente, ela está pedindo ao governo que reorganize o calendário escolar para que as crianças tenham um ano para compensar os 4 meses perdidos. E agora a gente vem a história do Brasil. E esse tema diz: é tempo de ouvir. E eu fiz 3 questões, 3 perguntas para várias crianças, mas 3 apenas me responderam. A primeira pergunta que eu fiz foi a seguinte: como foi ou está sendo esse processo de, além de estar em casa, não ter aula online? A primeira resposta: essa criança tem 10 anos, gente, e ela diz: é um tanto difícil, eu estou pegando xerox na escola e às vezes é um pouco confuso, mas eu consigo.
essa menina tem 10 anos, como já falei. A segunda entrevista foi para uma menina de 14 anos e ela diz: é meio difícil, mas necessário nesse momento. Outra menina entrevistada no Brasil, ela diz: está sendo bem ruim porque nem aula na escola e nem aula online estamos tendo, pois nem presencial. A gente fica na esperança de voltar e não acontece. E aquela coisa de ir e vir. Até porque no primeiro momento avisaram no Instagram para mim. Eu cheguei em casa toda feliz, tinha arrumado todos os meus materiais e era 9h30 da noite e eu fui ver uma mensagem da escola que dizia que as aulas tinham sido canceladas, que iriam retornar na outra semana. Na outra semana, novamente, arrumei todo o meu material e quando chegou 9 e pouco da noite, fui olhar outra mensagem da escola dizendo que a aula havia sido cancelada e eu estou até agora sem ter aula. A segunda pergunta que eu lancei para essas crianças no Brasil foi: a escola é importante para socializar e ter uma boa qualidade de ensino? A menina de 10 anos me respondeu: sim, é claro. A de 10 anos me respondeu: sim. A de 12 anos me respondeu: sim, é muito importante. Claro que o aprendizado em casa não é a mesma coisa do que na escola, porque na escola nós relembramos tudo que já estudamos e aprendemos coisas novas a todo momento. A terceira pergunta que eu lancei para essas crianças foi: para você, como está sendo esse momento de pandemia e que lição você levará para a sua vida? A criança de 10 anos me respondeu: a pandemia mexeu com a saúde mental de todo mundo. Ter empatia é mais que necessário em um momento desses. A de 14 anos me respondeu: ter empatia e cuidado de si. A de 12 anos me respondeu: eu acho que o aprendizado que eu vou levar para a minha vida é valorizar mais as pessoas e valorizar mais os momentos que eu vivo. Como assim? Com essa pandemia, fez com que a gente aprendesse que nunca está bom para nós e a gente nunca viveu uma situação dessa. E agora, vivendo tudo isso, a gente percebe. E ela diz que com tudo isso a gente percebe que éramos felizes, brincávamos na rua e a gente não usava máscara, a gente ia para a escola, era a nossa rotina todos os dias, mas aprendi e vou levar para a minha vida e ensinar os meus filhos a valorizar todas as coisas. Então, gente, essa foi um pouquinho da história dessas crianças que estão vivendo esse momento de pandemia, que a gente sabe que não é fácil para elas, né, estarem passando por tantos problemas atuais e que a gente está vivendo numa sociedade dessa, mas que é preciso ter calma para tudo voltar ao normal. Eu deixo aqui o meu muito obrigado a cada uma que respondeu esse questionário e um beijo de coração para cada um de vocês. Obrigada. Não esquece, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal.